sou o professor Janderson Vaz e vamos dar continuidade ao conteúdo da disciplina de Orçamento Público. Na última aula, tratamos a respeito dos princípios orçamentários e da LOA, de uma forma geral, em conceitos gerais. Nessa videoaula, vamos explicar os elementos essenciais, os elementos mais importantes dentro da LOA, que são as receitas e as despesas do Estado. Entende-se como receita pública, né, as disponibilidades de recursos financeiros do exercício orçamentário, ou seja, os recursos que o Estado terá à sua disposição ao longo de um ano. Diferentemente do que entendemos dentro de receitas de uma maneira mais geral, né, a receita pública ela implica no entendimento de qualquer fator que propicia ao Estado aumento de capacidade de recursos. Então, quando o Estado ele recebe um tributo, aumenta a sua capacidade de recursos, vamos entender isso como uma receita. Quando o Estado deixa de gastar com algo, ou seja, o Estado tem uma obrigação a pagar e essa obrigação deixa de existir, o Estado também entende isso como uma receita, na medida em que aumenta a sua capacidade de pagamento, aumenta a sua capacidade de recursos. A receita pública ela vai ter origem nos tributos, nas operações de crédito, nas transferências constitucionais, nas transferências legais e nas transferências voluntárias. Os tributos vão envolver aí os impostos e taxas, que nós todos conhecemos, nós brasileiros, há quem diga que nós temos um volume excessivo de tributos, então tributos como imposto IPVA, imposto sobre posses, né, imposto sobre a receita, imposto de renda, todos esses impostos, nós vamos entender eles como elementos inclusos aí na questão dos tributos. Outra origem de receita pública seriam as operações de crédito, ou seja, quando o Estado recorre a endividamento, quando o Estado recorre a uma dívida. É uma forma do Estado obter recursos e nós vamos entender isso como também uma receita à medida que, quando esses recursos entram nos cofres públicos, eles aumentam a capacidade do Estado. Também temos as transferências como receitas do Estado. As transferências, na verdade, são repasses de recursos entre unidades da administração pública. Por exemplo, quando a União repassa recursos para o Estado, ou o Estado repassa para os municípios, a União repassa recursos para municípios, isso significa para a gente as transferências. As transferências podem ocorrer de três tipos: transferências constitucionais, legais ou voluntárias. As transferências constitucionais são aquelas transferências previstas na Constituição Federal, como, por exemplo, o Fundo de Participação dos Municípios. Então, já existe uma previsão na Constituição de valores que a União deve transferir para os municípios. A transferência legal seria alguma transferência entre esses agentes da gestão pública que estão previstas em outras legislações, em outras leis que não a Constituição Federal. Temos exemplo de uma transferência legal, a questão dos royalties de petróleo. Essa transferência dos valores do royalty de petróleo foram definidas em uma legislação específica. E ainda temos as transferências voluntárias, quando não existe nenhuma determinação legal, nenhuma determinação na Constituição Federal que determine a transferência de valores, mas essa transferência ocorre por interesse do Estado. A União faz algum convênio com o município ou com alguma instituição e acaba ocorrendo essas transferências de recursos. Lógico que nós vamos entender como receitas os valores que são transferidos para aqueles órgãos que estão recebendo esses recursos. Então, quando eu tenho uma transferência da União para o Estado, quem está tendo uma receita por transferência seria o Estado, não a União. A União, nesse caso, está tendo uma despesa. Então, a receita pública, ela pode ser classificada como orçamentária ou extra-orçamentária, que nós chamamos de ingressos extra-orçamentários. Qual seria a diferença, a distinção entre esses dois tipos de receitas? A receita orçamentária é aquela receita prevista no orçamento e que pode ser usada no orçamento público. Ou seja, o Estado ele arrecada, por exemplo, com impostos. Esse valor dos impostos já está previsto na lei orçamentária e o Estado vai poder utilizar desses recursos para a realização das suas atividades. Então nós entendemos como uma receita orçamentária. Agora, nós temos alguns valores que entram nos cofres do Estado, mas não estão previstos na lei orçamentária e não podem ser gastos
com a execução do orçamento público. Por exemplo, quando o Estado ele recebe um cheque calção, esse valor o Estado vai somar no seu caixa, é uma receita, só que o Estado não pode gastar esse dinheiro, não pode pegar esse dinheiro e aplicar em alguma das suas obras, em alguma ação do Estado. Então nós entendemos esses ingressos, essas receitas como extra-orçamentárias. Um bom exemplo também a respeito desses ingressos extra-orçamentários seriam os valores de empréstimos consignados em folhas, né? Então um servidor público ele faz um empréstimo, ele requer um empréstimo. Na medida que o Estado resgata o valor, a parcela do pagamento do salário do servidor para depois transferir para a instituição financeira, o Estado não pode resgatar o valor da folha de pagamento do servidor e gastar com alguma atividade prevista no orçamento, com alguma atividade estatal. A única coisa que o Estado pode fazer é resgatar esse dinheiro e repassar para a instituição financeira. Então nós dizemos que esse valor, esse ingresso é extra-orçamentário. Nós temos receitas que não vão estar às vezes previstas no orçamento, mas que são receitas orçamentárias, ou seja, o Estado pode gastar no seu orçamento. Nós temos também a classificação das receitas por categoria econômica. E aí nós vamos ter duas classificações, as receitas correntes e as receitas de capital. As receitas correntes se referem aos gastos, aos valores que o Estado acaba arrecadando de forma recorrente. Nós temos a receita tributária, de contribuições, a receita patrimonial, a receita quando o Estado exerce uma atividade agropecuária, quando o Estado exerce atividade industrial, quando o Estado exerce atividade de serviços, e ainda também temos transferências correntes. Ou seja, essas receitas correntes, elas vão acontecer quando o Estado acaba exercendo o seu poder de Estado, quando ele exerce uma atividade que é típica do Estado. Já as receitas de capital, elas ocorrem quando o Estado obtém uma operação de crédito, quando o Estado exerce uma operação de crédito, ou quando o Estado acaba arrecadando algum recurso para gastar com alguma despesa de capital, ou seja, quando o Estado arrecada algum recurso para depois adquirir algum ativo que gere outros ativos. Então, as receitas de capital nós temos as operações de crédito, que é o endividamento do Estado, a alienação de bens, ou seja, quando o Estado vende algum dos seus bens, a amortização de dívidas de empréstimo, ou seja, quando o Estado ele recebe o pagamento de um valor que ele havia emprestado para alguém, e temos também as transferências de capital, ou seja, quando o Estado ele transfere recurso de uma unidade para outra, mas esse recurso destinado à aquisição de um bem de capital. Entendidos os conceitos das receitas, passamos para o conceito das despesas públicas. Então, a despesa pública é um gasto fixado na lei orçamentária, destinado à execução do serviço público e dos aumentos patrimoniais, ou ainda à satisfação dos compromissos da dívida pública. Então, toda vez que o Estado aplica recursos em algum desses elementos, nós entendemos que está acontecendo uma despesa pública. Da mesma forma como as receitas, nós temos uma classificação para as despesas, e a primeira classificação que nós damos para as despesas seria em despesas orçamentárias e dispêndios extra-orçamentários, que vai dentro da mesma linha de raciocínio, dentro da mesma lógica que nós verificamos para as receitas. Então, uma despesa orçamentária é aquela despesa prevista no orçamento, ou seja, é uma despesa que o Estado está executando o seu orçamento. O Estado está exercendo a atividade comum, a atividade que lhe cabe, que é de prestação de serviço à população. Já um dispêndio extra-orçamentário é um valor em que o Estado está aplicando um recurso que não havia sido previsto no orçamento, na lei orçamentária. Ou seja, para o Estado gastar esse dispêndio extra-orçamentário, o Estado não necessita de autorização legislativa. Vamos voltar no exemplo que nós demos no caso das receitas. Quando um servidor público ele faz um empréstimo consignado em folha. Primeiro, no caso da receita, quando o servidor ele faz um empréstimo consignado e ele possibilita ao Estado que recolha parte do seu salário para o pagamento desse empréstimo, o Estado ele não necessita de aprovação legislativa para esse procedimento. No caso da despesa, ou seja, quando o Estado, após ter recolhido parte do salário do servidor para repassar para a instituição financeira, e ele faz esse repasse para a instituição financeira, o Estado, novamente, ele não precisa de autorização legislativa para executar esse procedimento. Nós entendemos isso como um dispêndio extra-orçamentário, ou seja, não existe a necessidade de autorização legislativa para que o gasto aconteça.
O Estado, nesse caso, ele está exercendo uma função de mero depositário. Ele recebe algum recurso, mas aquele recurso ele não vai usar como atividade sua. Ele vai repassar esse recurso para alguém. As despesas também vão ser classificadas em categorias econômicas, despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes são as despesas de custeio e transferências correntes. Basicamente, as despesas de custeio envolvem pagamento de salários de servidores, né, os gastos com pessoal e também juros da dívida pública. E as despesas de capital, elas vão envolver investimentos, ou seja, quando o Estado ele vai adquirir um bem de capital, inversões financeiras, ou seja, quando o Estado ele adquire um bem que já estava sendo utilizado pelo Estado. Então, por exemplo, o Estado ele tem um prédio abandonado e de repente o Estado ele decide utilizar aquele prédio como uma repartição pública, vai funcionar algum tipo de repartição pública ali naquele prédio. A gente vai classificar isso como uma inversão financeira. O Estado ele vai ter um gasto, ele vai ter um investimento de determinado valor num prédio que já existia. Então essas inversões financeiras, elas implicam que não vai acontecer uma alteração de produto interno bruto, de PIB. O Estado não está construindo nada novo, ele está aplicando, ele está investindo em alguma coisa que já existe. E temos também as transferências de capital, ou seja, quando o Estado repassa recurso para algum agente, para alguma outra unidade da administração pública, e esse valor vai ser utilizado para gasto, para uma despesa de capital, ou seja, para investimento ou para inversão financeira. Eu espero que você tenha compreendido esses conceitos da receita e da despesa pública e principalmente essa classificação das receitas e das despesas públicas, que vai ser parte essencial do desenvolvimento do nosso conteúdo ao longo da disciplina. Desejo que você tenha ainda bons estudos.